número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 14 e 15. Apenas esses dois versículos para a nossa meditação nessa noite. Mateus 14, 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Amém? Os irmãos podem assentar, adorando o nome do Senhor. Irmãos, somos agradecidos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É o que a palavra de Deus nos fala no capítulo 7 do livro de 1 Samuel, versículo 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje nós tivemos a primeira lição da escola bíblica dominical. Foi sem as revistas, somente os professores que estavam com a revista digital no celular. Mas foi uma benção. Domingo, a segunda lição. E nós gostaríamos que todos os irmãos e irmãs que ainda não matriculou, se matricule. Provavelmente até essas quarta-feira as revistas já chegam e todo mundo vai participar junto, adorando e exaltando o nome do Senhor. Então não fique de fora não, traga as crianças, participa com elas, incentiva, que nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tão trabalhosos, só Deus para nos guardar deste mundo que estamos vivendo. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, fala da primeira multiplicação, a primeira multiplicação. Nós estamos no ano que intitulamos para termos um trabalho durante esse ano em todas as nossas congregações sobre a abundância de Deus. E nós sabemos que, biblicamente, a abundância de Deus, ela sempre manifesta em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Eu expliquei aqui no início, no começo do ano, que quando você tem o poder aquisitivo, quando alguém te abençoa, você tem tudo na sua casa, você tem casa, carro, tem bens, tudo mais. Não tem como você dizer a abundância de Deus. Porque às vezes alguém pode dizer, não, eu trabalho, eu conquisto, eu faço e tal e tal. Mas, quando se dá num tempo de crise, num tempo de dificuldade, é o que nós vimos aqui. Eu preguei quinta-feira lá em Ibiraci, preguei domingo, na passagem de ano, e lá eu falava sobre o povo de Israel, num tempo de crise, em pleno deserto, lugar impróprio para alimento, para água, mas foi no meio da prova que Deus providenciou maná, providenciou água para o povo de Israel. Não pensa que a abundância de Deus é algo fácil, que você vai conquistando assim, num estralar de dedos. Não. Há um compromisso com a palavra de Deus. Não tem como ser abençoado se não houver um compromisso, primeiro, com a palavra de Deus, irmãos. Pode desistir se a pessoa estiver pensando que vai ter abundância de Deus, sem antes passar pelo crivo da palavra, sem antes experimentar a palavra de Deus. Deus não vai fazer. O texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele estava
pregando em um determinado lugar, né? Jesus, você, olhando o versículo 13, vai dizer que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Então Jesus, ele estava num barco, e o povo ficou sabendo que Jesus estava nas mediações. O que eles fizeram? A multidão passou até sem barco, irmão, foram todos a pé, atrás de Jesus, procurar Jesus. Para quê? Para milagre? Para ouvir a palavra. Porque até então, Jesus ainda não tinha feito o milagre da multiplicação, aqui é a primeira multiplicação. Nessa primeira multiplicação, o povo foi, para quê? Para ouvir a palavra. O povo ficou, pelo que nós vemos aqui, parece que ficou um dia, quase um dia todo ouvindo a palavra, ou uma tarde toda ouvindo a palavra. Preste bem atenção, irmãos. Nós não podemos ter preguiça de ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos ter preguiça de ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que nos gastar e deixar ser gastado pela vontade de Deus. E muitas das vezes nós queremos passar um tempo muito pequeno na presença do Senhor. Muitas das vezes nós queremos tirar um pequeno tempo para Deus. E quando se há cobrança de Deus, a cobrança é grande que nós queremos de Deus. A exigência nossa para com Deus é grande. Nós exigimos aquilo que nós não plantamos. Nós exigimos aquilo que nós não semeamos. E esse povo aqui passou um tempo todo ouvindo a palavra que Jesus ensinava. E eu vou te dizer, eles estavam em um lugar aberto, eles estavam num lugar livre, como se fosse um culto ao ar livre. É sol, é o calor do dia. Eles estavam ali ouvindo a palavra. Eles tinham sede de ouvir a palavra. Eles tinham sede de alimentar da palavra. E Jesus viu, então a multidão seguiu. Jesus como? Olha o texto aí, de carro. O texto está dizendo o quê? Seguiu a pé. E Jesus estava pelo barco. E eles vieram a pé. Aonde estava Jesus? Aonde? E outra, irmãos, eles não sabiam que Jesus ia fazer o milagre da multiplicação. Eles não sabiam que Jesus ia curar enfermo. Mas eles foram. Com o objetivo de quê? De ouvir a palavra. Eu tenho que vir na casa de Deus, irmão, com o objetivo de ouvir a palavra. Não importa o que Deus vai fazer. O que eu preciso é ouvir a palavra. Não importa se Deus vai curar, se Deus vai batizar, não importa se a glória vai manifestar, não importa. O que eu preciso é ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí a Bíblia nos diz aqui, Jesus saindo, viu uma grande multidão. Jesus viu o quê? Uma grande multidão. Jesus viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão com aquela multidão. O que ele fez? Curou os seus enfermos. Jesus viu que a multidão veio e falou, eles vieram. E Jesus olhou, viu muitos enfermos no meio do povo, e a Bíblia diz que Jesus curou alguns enfermos que ali estavam. Jesus curou os seus enfermos, que ali estavam. Então veja bem, o povo ouviu a palavra, o povo viu o milagre, aí o que aconteceu? Dado o momento, a Bíblia nos diz assim, e sendo chegado, que horas? À tarde. Os seus discípulos aproximaram-se dele, os discípulos também estavam lá. Os discípulos se aproximou de Jesus, já era tarde. Eu creio que Jesus se estendeu o discurso até mais tarde,
para operar o milagre. Para operar o milagre. Porque duas coisas nós vamos ver aqui nesse versículo. Duas coisas nós vamos arrancar, vamos extrair daqui do que Jesus fez. Veja, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo, primeiro, o lugar é deserto. Ô irmão, há alguma expectativa num lugar deserto? Hã? O povo não estava dentro da cidade. O povo estava retirado, estava num lugar que você não tinha ali um lugar de comprar pão, você não tinha ali um lugar de pegar uma água. Eles estavam no lugar deserto. E eu quero te dizer para você nessa noite, alguém que está aqui precisa de ouvir essa palavra. Deserto é o lugar apropriado para a abundância de Deus manifestar. E muitas das vezes nós não queremos passar pelo deserto. Muitas das vezes nós não queremos deserto, irmãos. Porque o deserto é a ausência de tudo. Mas tem momento que Deus permite eu e você ir para onde? Para o deserto. Por quê? No deserto, Deus fez maravilhas. No deserto, Deus multiplicou. No deserto, Deus fez milagre. No deserto, Deus operou maravilhas e milagres. Aí os discípulos falam, olha Senhor, o lugar é deserto. E agora? No deserto você olha, né? Ali não tinha nada, estava o povo, quando falo deserto aqui, irmão, não era o deserto assim, geográfico, não, o deserto de areia, não, era o deserto de ausência do que eles precisavam, do que eles necessitavam. Aí o que acontece? Eles dizem, olha, o lugar é deserto. Por que será que Deus permitiu que esse povo tivesse numa situação dessa no deserto? Irmãos, quando Deus te leva no deserto, preste atenção, quando Deus te leva no deserto espiritual, que eu estou dizendo, porque aqui no Brasil não tem deserto geográfico, não tem deserto físico aqui na nossa região, não tem, né? Não tem. Mas quando Deus permite você ir para o deserto espiritual, sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim, ó Elias, eu vou te levar para o deserto, porque lá no deserto, você vai ouvir só uma voz. Aqui você está ouvindo muitas. Aqui você está ouvindo fulano falar, fulano te aconselhar, fulano falar isso, fulano dizer isso. Então você dá ouvido para muita gente. Você dá ouvido para muitas pessoas. Então eu vou te levar para o deserto, porque lá no deserto, só eu vou falar com você. Lá no deserto eu vou falar no teu coração. Lá no deserto eu vou conhecer quem é você, porque você, fora do deserto, é um. No deserto, você tem que ser o mesmo. Você não pode mudar. Tem um versículo, um dos profetas menores, que o Senhor diz assim, ó, eu te atrairei até o deserto e vou provar o que está no teu coração. O que está passando no teu coração. Então lá no deserto você vai ouvir só a voz de Deus. Lá você não vai ouvir a voz de filho, você não vai ouvir a voz de esposa, de esposo, de mãe, de pai, de pastor. Não, você vai ouvir a voz de Deus falando com você. E aqui era Jesus falando com o povo. Aqui era Jesus ensinando o povo a palavra. Irmãos, talvez você esteja no deserto, pastor, o senhor colocou esse tema de abundância, mas o senhor não sabe o deserto que eu estou, a dificuldade que eu estou, o problema que eu estou enfrentando, a luta que eu estou enfrentando em casa, a luta que eu estou enfrentando no trabalho. Meu irmão, minha irmã, não te preocupe, o lugar que você está é apropriado para Deus fazer abundância pelo seu poder. O lugar que você está é o lugar apropriado para você ver as maravilhas de Deus. Talvez você está sem entender até agora.
Deus entrou ano, sai ano, e todo ano é a mesma coisa. Eu não estou vendo nada diferente, eu não estou vendo nada acontecer, Deus. E agora, para acabar de me derrubar, eu estou num deserto, eu estou numa dificuldade. Mas o Senhor te abre os olhos nessa noite dizendo: você está no lugar que eu quero te dar umas aulas, meu filho. Você está no lugar aonde eu quero saciar a sua sede, a sua fome, porque o meu nome é poderoso sobre a terra. Os irmãos sabem então que Jesus, os discípulos falaram: Senhor, o lugar aqui é deserto. O lugar é deserto, é difícil, Senhor. Vocês lembram do profeta Elias? Elias, quando fugia de Jezabel, no capítulo de número 18, os irmãos vão deparar que, quando Elias fugia de Jezabel, a Bíblia diz que Elias fugiu para o deserto. Não foi Deus que mandou Elias para o deserto. Foi Elias que fugiu para o deserto. Foi Elias que foi. Lá no deserto, Elias teve uns problemas psicológicos. Elias, ele teve como se fosse uma depressão. Pastor, mais crente não pega depressão. Depressão é do cão. Qualquer um de nós pode pegar. Qualquer um de nós pode ficar depressivo. Aí Elias está lá, o que é que ele fala? Deus, quero morrer. O Senhor me mata. Eu não sou melhor do que ninguém, quero que o Senhor tire a minha vida. Aí Deus enviou o quê? Um anjo. Falou: ó, vai lá, cutuca o Elias, acorda o Elias que está dormindo. E o anjo foi, cutucou Elias. Elias acordou, olhou do lado assim, viu o quê? Pão e água. E fez o quê? Comeu, dormiu de novo. Não é assim conosco? Deus fala conosco, a gente fica fervoroso um culto, depois no outro culto nós estamos mais apagados do que apagados. Eita, hoje o culto foi maravilha, aleluia. Eita, glória, aleluia. Amanhã você passa perto do irmão. Foi, irmão? Prova. Muita luta. Muito problema. Aí Deus falou: vai lá de novo. Cutuca o Elias. O anjo foi lá e cutucou Elias. Oh, acorda. Come. E bebe. E a Bíblia diz que Elias comeu, bebeu. E com a força daquela comida. Quantos dias ele andou? Quantas noites? 40 dias e 40 noites. É fácil, irmãos? Andar 40 dias com a força de uma comida? Deus está dizendo: essa é a abundância que eu quero trazer sobre o meu povo. O meu povo precisa de avivamento espiritual. O meu povo precisa de comida espiritual. Nós às vezes estamos buscando material. Quando se fala em abundância, todo mundo pensa: ixi, vai cair dinheiro na minha conta do nada, a minha conta vai encher, vai cair um pix, manda um pix aí, Jeová. Não, irmãos. A maior abundância que eu posso ter e você pode ter é a presença de Deus na nossa vida. Agora, se tem a presença de Deus na minha vida e na sua vida, o resto, Deus toma conta. Deus cuida do resto. Deus cuida. Não vai faltar. Então, os discípulos falaram: Senhor, o lugar aqui é deserto. Segunda coisa, além do lugar ser deserto, o que eles falam aí? A hora é avançada. Quando fala assim: ó, irmão, a hora está avançada, é que passou da hora. Estava chegando a noite. Você sabe que o dia, a noite em Israel, começa às 18 horas. O dia começa 18 horas até 6 horas da manhã. Aí o que acontece? A hora já é avançada. O lugar é deserto.
E o lugar, e a hora é, ó Senhor, as horas já foi. Como se diz, passou da hora. Só que o Deus que eu sirvo, que nós servimos, é o Deus que chega depois que tudo parece não ter jeito. Deus poderia chegar aqui e falar para os discípulos, ó, Deus, Jesus, o negócio é o seguinte, a hora já é avançada, ó, padaria está fechada, mercado está fechado. É lógico que não tinha, mas os da época. Tá tudo fechado. E esse povo precisa, comer. Porque até então eles comeram comida espiritual. Só que, irmão, nós esquecemos que a comida espiritual é a que fortalece a nossa vida, irmãos. É o que fortalece a nossa... Nós estamos, esse final de ano, olha para você, eu vou olhar para mim, você olha para você, o tanto que você comeu. Pastor, eu não comi nada. Duvido. Misericórdia. Aí os discípulos, a hora é avançada, Senhor. Não tem jeito. Para toda hora. E tem mais. Despede. O quê? Despede a multidão. O que os discípulos estavam dizendo? Manda a multidão embora. A hora já passou. A hora já passou. Só que os discípulos ainda não tinham visto que mesmo depois da hora passada, Deus ainda ia fazer milagre. Irmãos, quantas das vezes, às vezes nós perdemos bênção na casa de Deus porque nos apressamos a ir embora da casa do Senhor, a sair da presença do Senhor. Nós perdemos bênção. E aqui eles falam, Senhor, despede a multidão para que vão pelas aldeias. E faça o quê? E compra pão para eles comer. Manda eles embora. Os discípulos estavam tirando a responsabilidade que era deles. Ou não? A responsabilidade de dar comida para aquele povo era dos discípulos. E os discípulos estavam dizendo, manda eles embora. Despede eles, Jesus. Manda eles embora. Quer dizer, eles vão embora, nós estamos tranquilos. E o que Jesus falou, irmãos? O que Jesus disse para os discípulos? O que eles não queriam ouvir. Vai ter hora que Jesus vai dizer o que você não quer ouvir. Mas engula. Alimenta. Porque a partir do momento que Jesus te dá uma palavra, é para o seu bem. Os discípulos não queriam ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que eles não queriam ouvir. Qual é? Jesus, porém, disse, não é mister que vão, dai-lhes voz de... Não é necessário que eles vão embora. Vocês vão dar comida para eles. Vocês vão dar alimento para eles. É a responsabilidade de vocês. O que os discípulos falaram? Senhor, então eles disseram, não temos, senão 5 pães e 2 peixes. Agora, irmãos, olha a abundância de Deus quando nós valorizamos a palavra. Quantos pães? Quantos peixes? Quantas pessoas? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí se fosse contar as mulheres, dos 5.000 homens, 10.000. E cada uma deveria ter uns 3.000 filhos, uns 3 filhos. Uns 3 filhos. Você imagina? É mais de 15.000.
mais de 15 mil, que iria comer de 5 pão e 2 peixinhos. Se Jesus te desse essa responsabilidade, o que você fazia? Se Jesus desse essa responsabilidade para o ministério, dizer, Zezinho, Lázaro, Cristiano, Elias, pega esses 5, irmão, se ele falasse, pega esses 5 pães e alimenta o povo que está na igreja nessa noite. Dava? Dava? Nós íamos ficar aí agora, o que nós faz? Só tirar uma lasquinha, assim, menor do que o da ceia ainda, bem mais petitico mesmo. O que acontece? Aí quando eles falaram, nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos, o que Jesus falou? Versículo 18. Traz-mo aqui. Trazemos aqui. O que Jesus falou? Pega os 5 pães, os 2 peixinhos e traz aqui para mim. Eu creio que, porque ali tinha uns incrédulos, irmão. Tomé estava no meio, Judas estava ali. Tinha muitos outros no meio. O que vai fazer aqui esses 5 pães? Isso aí não dá para pôr nem buraco do dente. Esse monte de gente. Agora você imagina, você sabe o que é 15 mil pessoas? Cássia inteirinha. Cássia inteira. Porque Cássia tem quase 20 mil habitantes. Dá quase Cássia completa de pessoas. Pensa você com 5 pão sair nessa cidade aqui. Eu vim trazer pão para vocês. Jesus mandou trazer pão, todo mundo com fome. E aqui estava todo mundo com... E quando o crente está com fome, irmão, eu vou te falar, ele ataca. Quando o crente está com fome, sai da frente. Ó. Porque o crente não bebe, o crente não fuma, mas come. Glória a Deus por isso. É um dom de Deus, porque é Deus que falou, eu quero que vocês tenham alegria, come, bebe, goza os dias da tua vida com a mulher que Deus te deu debaixo do céu. Então desfruta, tenha prazer, tenha alegria. Só que não pode glutonaria, né? Não pode ter exagero. Traz aí os pães, traz os peixes. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre o quê? A erva. Irmão, aqui é a grama, o capinho, certo? A graminha, alguma coisa. Sentado sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. O que fez? Ergueu aos céus e apresentou ao Pai e disse, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo o quê? Os pães deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Que coisa tremenda, irmãos. Você no deserto, ausência de comida, de alimento. Você num lugar com a hora avançada e com 5 pães e 2 peixinhos, e você ter que alimentar essa multidão, o que Jesus fez? Pegou e apresentou ao Pai. O que Deus está nos dizendo nessa noite? Quem quer a abundância de Deus? Quem quer? Então tudo que você for fazer, todo plano, todo projeto que você vai fazer, você leva para o Pai. Se for da vontade dele, ele vai fazer. Se não for, ele já vai mandar você descartar. E se ele mandar você descartar esse plano, é porque ele tem outro melhor para a sua vida.
Ah, mas eu queria esse, porque a gente é teimoso em insistir no erro, né? Deus quer tirar nós do sofrimento e nós estamos só embalados, rindo para o sofrimento. Nós estamos correndo para o sofrimento. E os discípulos, Jesus pegou os pães e falou, vocês vão ver agora como que alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Pai, eu sei que tu me ouves, e sempre me ouviu, mas eu estou orando aqui, para eles verem que o Senhor faz, que o Senhor multiplica, que o Senhor faz abundância em tempo de crise, que o Senhor faz milagre em tempo de dificuldade, o Senhor entra com o milagre, com a providência. Os discípulos, Jesus pegou o pão, falou, passa para o povo, passa para o povo. Pastor, mas era só 5 pão, e como é que foi passando para o povo? Foi partindo, foi tirando. Ah, mas como que não acabava o pão? Isso chama-se milagre. E você diz para o seu irmão, milagre não se explica. Milagre não tem explicação, ou tem? Não tem. É igual o milagre do maná. O povo acordou cedo, viu como uma geada branquinha, tudo branco, e viu uma comida diferente. Falou, o que é isto? O que é isto? O que é isto? Perguntando o que é isto. Era uma abundância de Deus em pleno deserto. Deus vai fazer você ser abençoado se você guardar a palavra. Se você viver a palavra, você vai ver o milagre de Deus e você vai dizer, o que é isto? O que é isto? É a mão de Deus operando em seu favor. É a mão de Deus vindo ao seu encontro para a glória do nome do Senhor. Os discípulos passaram a multidão. A multidão foi com... Irmão, eu acho que o povo estava tão desesperado por comida que eles não estavam vendo nem que era milagre. Eles não estavam nem vendo que era milagre, eles estavam só mandando ver, manda ver, manda ver, manda ver, manda ver. Aí os discípulos, eu acho que eles ficaram assim, mas de onde está saindo isso? Que negócio é esse? É igual a multiplicação do azeite da viúva, que tinha que pagar a dívida para os filhos não ser presos. Ela tinha quantas botijas de azeite? Quantas? Uma. E ela encheu várias botijas, quem sabe dezenas, quem sabe centenas de botija com uma botija. E ela derramava dentro das botijas e olhava. Está do mesmo jeito. Enchia outra. Está do mesmo jeito. Foi enchendo. Sabe o que é, irmão? Do lado de Deus nunca falta. A Bíblia diz que o azeite acabou. O azeite parou. Porque não tinha mais vaso. Porque se tiver vaso, o azeite vai ser derramado. Os discípulos então olhando para a gente. E todo mundo comendo. Opa, manda mais, Jeová. Manda mais, Deus, manda mais, quero mais. Todo mundo cheio. Aí no versículo número 20. Comeram todos. E o quê? O que é saciar, irmãos? Satisfeito. Comeram, saciaram. Pastor, mas era só 5 pães. E a abundância de Deus? Irmãos, o nosso Deus é um Deus tão abundante. Os irmãos, quem tem pé de manga aqui em casa? Ninguém tem um pé de manga? Vocês é quanto na casa de vocês? 4, né? Era 4, agora está 3. 3. Aí lá no pé de manga de vocês, aí Deus fala, eles é só 3? Eu vou dar 6 mangas aqui, 2 para cada. É isso? É assim que Deus faz?
Hã? Não. Deus é tão maravilhoso que a abundância de Deus é tão grande que um pé de manga dá um caminhão de manga. Né? Até perde. No chão fica barro de manga. Por quê? Porque Deus quer abundância para o seu povo. Deus quer abundância para a sua igreja. Irmãos, a Bíblia diz, quando José deu a reconhecer a seus irmãos, e José contou para Faraó, esse aqui é o meus irmãos, meus pais estão lá em Canaã, traz o seu pai, traz a família toda cá para o Egito. E quando chegou no Egito, Faraó, Ramsés I, ele diz o quê? José, pega a melhor terra do Egito, a melhor roupa do Egito, é para a tua família, é para o teu povo. Irmãos, eles eram estrangeiros lá no Egito, e o dono do país falou, o melhor do Egito é para o seu povo. O que Deus está dizendo para mim e para você, irmão? O que Isaías profetizou, o que Isaías falou, se quiserdes e me ouvirdes, vai comer o quê? Vai comer o quê? O melhor da terra. O melhor que a terra tem é para você, é para mim, é para nós. Pastor, mas não estou vivendo isso não, então nós temos que melhorar então. É porque eu chego lá no açougue, a pessoa não é nem crente, nem teme a Deus, nem nada, me dá um contrafilé, 5 quilos de contrafilé, me dá 2 quilos de picanha. E eu chego lá, tem costela, eu não estou comendo melhor. Então nós vamos mudar essa situação. Só que não depende só de Deus, não. Depende de nós fazermos o melhor para Deus e vivermos o melhor para Deus. Você vê, nós não fazemos o melhor para o filho? Meu Deus, tira da onde não tem para fazer para o filho. Misericórdia. E eles são ingratos ainda, hein? Eles são ingratos. Você tira o melhor para fazer para o filho. Aí quando vai fazer para Deus... Por ser para Deus, é que tem que ser o melhor. Porque Deus vai te dar o melhor, irmãos. Deus vai fazer o melhor na sua casa, na sua família. Aqui Deus não fez o melhor? Deus não fez o melhor para o povo de Israel quando estava lá no deserto? Deus não deu o maná para eles? Quando o povo de Israel chegou em Mara, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram em Mara, as águas eram o quê? Amarga. Aí o povo reclamou, murmurou para Moisés, e Deus falou, Moisés, pega esse pedaço de pau que você está na mão, toca na água. Quando Moisés tocou na água, a água que era amarga e era saloba, ficou o quê? Doce. A Bíblia diz que ela ficou doce. Não, água doce? É água doce, essa que nós bebemos, água potável, essa que nós bebemos. Deus tirou o amargo da água naquela hora. Mas Deus está dizendo, eu faço, Elias, eu faço para o meu povo no século 21, terceiro milênio, mas o meu povo tem que se voltar para mim, o meu povo tem que se voltar para a adoração, o meu povo tem que se voltar para a minha palavra, o meu povo tem que se voltar para a fidelidade a mim, para que eu opere milagres e maravilhas. Porque a fidelidade, ela é mútua, é recíproca. A fidelidade de Deus para conosco e de nós para Ele. De nós para Deus. Aí nós queremos fidelidade só de Deus, né? Deus, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu. Eu prometi, mas olha o que você fez aí, ó. Olha o que você está fazendo. Aonde você está andando, onde você está pisando, onde você está indo. Eu não estou lá, ué. Eu não estou no pecado, eu não estou na maldade, eu não estou no engano, eu não estou na mentira. E como que eu vou te abençoar? Então, irmãos, os discípulos naquela hora, todos comeram e saciaram.
E levantaram. O quê? 12 o quê, irmãos? 12 cestos. De quê? De pedaços que sobejaram. 12 cestos cheios. É um Deus de multiplicação, não é? E outra, o próprio Jesus é economista, irmãos. Ele não deixou perder o que sobrou. Outro princípio aqui. Nós temos uma facilidade no Brasil. Sobra comida, o lixo nosso é cheio de arroz, feijão, pedaço de carne. E Jesus está dizendo, seja economista. Ah, mas eu não como comida esquentada. Eu não como carne esquentada. Tem gente comendo rato. Tem gente comendo... Vou nem falar não, porque você não jantou ainda. E nós estamos reclamando. E estamos enchendo os latão de lixo de comida. É ou não é? Você vem na comida, mãe? Você vem no almoço, irmão? Tá lá, eu fiz... Ah, não. Todo dia a mesma coisa. Ah, estou cansado de comer frango, que um dia eu bater asa. Ah, eu estou cansado de zoiudo. E o zoiudo é bife, irmão. É bife da granja. Ué, não é bife? O que as irmãs fazem com o ovo? Frita. É bife. Dá graças a Deus. Mas o que tem de almoço hoje? Filé de porco. Eu queria de frango. Oh, miserável. Ontem eu fiz de frango. Mas hoje que me deu vontade. Você vai ver agora que você vai comer domingo que vem. Deixa. O que tem de comida no almoço? Rolinha assada. Tizil. Quando nós era menino, nós comia. Comia iambu frito. Hoje da cadeia. Hoje você vai preso por causa de uma rolinha. Antigamente era comida, hoje é prisão. Então, estava dando graça. Sobrou? Sobrou. Jesus, sobrou, joga fora. Tem mais gente que precisa. Às vezes sobra na nossa casa. É bom, às vezes, a gente ter uma ideia de... Sabe aquelas marmitex? É baratinha a embalagem. Deixar lá, às vezes passa um faminto na casa da gente. A marmita já está pronta. Mas a gente não pensa isso. A gente não pensa. E Jesus se agrada disso, irmãos. Mas eu estou dando resto. Não está dando resto, não. Ele não tem nem o que comer. Ele não tem casa. Ele não tem morada. Mora debaixo das pontes, nos viadutos. E nós, quando chega em casa depois do culto, janta, vai dormir, travesseirinho, cobertinha cheirosa, tudo arrumadinho, tudo limpinho. E ainda reclama. Mãe, esse travesseiro aqui não está com nada, não. Esse colchão aqui, compra outro colchão, ué. Quem reclama que compra. Fácil. Não é, irmão João? Ué. Agora não. Então, Jesus, aí os discípulos pegou que sobejou 12 cestos. E aí que fala aqui, e os que comeram foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmão, eu fico imaginando aqui, irmão Alex. Você imagina 5.000 homens com fome? Mulher come mais pouco. Vou ajudar as irmãs aqui um pouco.
Depende. De vez em quando, cadê a irmã? Está lá atrás. Criança, mas come. Você imagina, 15 mil. Ainda sobrou. O que Jesus está dizendo para mim e para você, aqui eu vou fazer, meu filho. Eu vou fazer muito na vida de muitos servos meus. Mas para que eu faça, eu quero obediência. Eu quero que obedeça. Eu quero que viva a minha palavra. Hoje, na sala de jovens, nós falamos sobre o quê? Que nós não podemos ser apenas ouvintes lerdos da palavra. Nós temos que ser ouvintes e praticantes. Lá no livro de Apocalipse fala assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Que guarda a palavra. Você tem que ler, tem que ouvir e tem que guardar. Agora nós termina o culto, sai lá fora, você já esqueceu o que ouviu? O que Deus falou no culto? Eu não sei, está gravado, depois eu vou ouvir. Não, temos que ouvir e temos que alimentar dessa palavra. Então, irmãos, te prepare para o milagre de Deus. Só que nessa abundância, o que vai acontecer? Deus falou: ó, vocês querem, né? Quer. Então agora, você quer abundância? Agora é eu e você. É eu e você. Eu vou te abençoar, mas agora é eu e você. Você não está requerendo? Eu vou requerer de você também. Eu e você agora. E o que nós vamos fazer? Nós vamos viver a palavra ou não? Quantos estão dispostos a viver a palavra? Quantos estão dispostos a viver a palavra, irmãos? É viver o que se... é viver o que se prega. É viver o que se prega. Do que adianta pregar e não viver o que prega? O que adianta pregar a santidade e nós não sermos santos? Tem hora que nós estamos pregando com aquele martelo. Como é que chama aquele martelo, irmão, lá? Aquele que bate e arranca. Prega de um lado e arranca do outro. É o martelo de orelha, né? Você bate de um lado e arranca do outro. A gente prega de um lado e nós mesmos desconstruímos do outro lado, com as nossas obras, com as nossas atitudes. Mas eu creio, irmãos, que dentro de poucos dias, nós já vamos ter irmãos subindo aqui no altar, para testificar que a abundância de Deus alcançou sua casa, alcançou sua família, alcançou seu filho, alcançou seu esposo, a sua esposa. A abundância de Deus vai alcançar a salvação da minha família, da sua família, da nossa casa. E quem está desempregado, a abundância de Deus vai chegar, vai abrir a porta para que você tenha onde você trabalhar, em nome de Jesus Cristo. É a providência de Deus. Você pode nessa noite ficar de pé?